Estudando a Bíblia por esses dias, teve algo que o Senhor permitiu que destacasse no meu coração. Sabe aquela passagem onde Jesus chega, ali na beira da praia, e ele se encontra com Simão, Simão Pedro. E Simão havia pescado a madrugada toda, E a história conta, a história bíblica conta que ele não pescou nada. Então Jesus chega e fala para Simão jogar a rede ali ao lado. E Simão, ele fala, Senhor, mas nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas o Senhor fala para ele jogar a rede ao mar. E aí Simão fala, sobre as tuas palavras lançarei a rede. Mas vamos lá, vamos ser um pouco racionais, Nós somos muito racionais, na verdade. Você percebe que constantemente você está usando a sua razão para pensar, para decidir, para fazer, para viver, para trabalhar. E infelizmente há um grande problema nisso, meus irmãos. Porque se você for analisar essa história baseada na razão, quem é que entende mais de pesca? Um pescador ou um carpinteiro? É óbvio que é o pescador. Então, se o pescador fosse agir de uma maneira racional e natural, ele nunca teria tido a experiência da pesca maravilhosa que a Bíblia fala. Porque a Bíblia fala que então Pedro lança a rede e é tomado por um cardume de peixe muito grande, que as redes começam a estourar e ele precisa chamar outro barco para ajudá-lo a retirar os peixes do mar. De tão grande foi a pesca. Mas ele só viveu essa experiência porque ele obedeceu. E este princípio tem se destacado aos meus olhos de uma maneira assim, extraordinária. Eu percebo que uma característica de níveis maiores de fidelidade está no princípio de obediência. Se eu te perguntasse, agora, você é uma pessoa obediente ou não? Porque para que você viva o extraordinário, para que você possa acessar e desfrutar, de um favor, de uma graça, de uma bênção superior, a obediência é um dos caminhos para isso. Então eu percebo que o princípio de obediência libera favor sobre nossas vidas. O princípio de obediência libera graça, provisão sobre nossas vidas. Analise, irmãos. Analise Josué, quando ele vai batalhar as famosas muralhas de Jericó. Qual é a lógica de você ficar andando em círculo em volta de uma muralha, em silêncio? Como é que se vence uma guerra assim? Não faz sentido nenhum. Mas as muralhas caíram. Porque a bênção, a vitória, não está na estratégia humana. A única coisa que a estratégia humana fez foi tirar o homem e a mulher do jardim. É o fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso gerou consequências para nós até hoje. Então, a única coisa que a inteligência humana, nesse sentido, de você viver pela razão e não pela fé, anulando a fé pela razão, é de uma vida mais difícil, uma vida mais pesada, uma vida mais, como eu posso dizer, mais triste de ser vivida. Porque se você não tiver fé, qual é a expectativa que você tem para o futuro da humanidade? Olha o cenário político, geográfico, mundial. Qual é a esperança de um futuro melhor? Se não houver fé, não há esperança. E eu digo que a obediência é a chave de você viver uma vida extraordinária. Se você pegar, por exemplo, Naamã, ele estava todo leproso. Qual foi a orientação? Mergulhe 7 vezes no rio. Qual é a lógica de mergulhar 7 vezes no rio? E se ele fosse lá e desse só um mergulho e saísse? Não teria sido curado. E o que ele ia falar? Tentei, mas não deu certo essa ideia não. Mas ele mergulhou 7 vezes e foi curado da lepra. Outra passagem que eu me lembro também foi de Pedro, andando sobre as águas. Ele só viveu o extraordinário porque ele obedeceu quando Jesus falou assim, venha, pode vir, Pedro. Se ele não tivesse obedecido, certamente, ele não teria tido a experiência que ele teve. Então, você vai perceber, na luz da palavra, que teve muitas experiências de provisão. Olha Abraão. Como é que Deus me pede para Abraão sacrificar o filho dele? Era o filho da promessa, o filho que Deus prometeu que o daria. E aí a mente humana vai pensar o quê? Mas como é que Deus vai dar algo e vai pedir para você sacrificar aquilo que ele deu? Não faz sentido, era melhor nem ter dado então, hein? Você entendeu? Por que Deus fez isso? Porque Deus queria levar Abraão a ter uma experiência muito maior. Então Deus é o Deus da provisão na vida de Abraão. Então Deus proveu na hora exata o cordeiro para que pudesse ser sacrificado naquela ocasião.
Então analise isso, meus irmãos. Quantas e quantas experiências que às vezes você não tem vivido, porque você tem decidido viver na sua própria razão, na sua própria opinião, porque você tem dificuldade de ouvir uma orientação do seu pastor, do seu líder, do seu irmão mais velho, dos seus pais, dos seus avós. E deixa eu falar uma coisa, isso vai te atrapalhar de você viver algo melhor na sua vida. A desobediência gera consequências terríveis. Consequências, às vezes, que são ali irrecuperáveis, irreversíveis. Vou te dar um conselho. O lugar mais seguro para se estar é no princípio da obediência. Entenda o que Deus quer da sua vida e seja obediente a essa voz. Eu não fico questionando meu pastor, sabe por quê? Porque um dia o Senhor me falou que eu deveria caminhar ao lado dele. E igual em uma guerra. Quando você está numa guerra, você não vai ficar questionando o comandante. Vou lá, não vou cá, vou usar tal coisa, não vou... Não, eu não faço isso. Eu sento com meu pastor, eu converso com ele. Eu falo o que eu acho. E muitas vezes ele acata o que eu acho. Mas há muitas vezes que ele também não acata o que eu acho. E sabe o que acontece? Isso não muda nada pra mim. Porque eu entendi que superior é o princípio de obedecer. Eu lembro-me quando eu era criança, eu tava brincando com o cachorro do meu tio, Stallone é o nome do cachorro. E eu fiquei o dia inteiro brincando com aquele cachorro. E no final do dia, minha mãe falou assim, Paulinho, chega, vai tomar banho. E eu falei, não, mãe, deixa eu brincar mais um pouco. Ela falou assim, não, chega, já deu. Eu falei, não, mãe, mais um pouco. Ela falou, meu filho, chega. Esse cachorro vai acabar te mordendo. Irmão, mas não deu tempo dela terminar de falar, o cachorro me mordeu. Eu fiquei tão bravo, não foi nem com o cachorro, foi com a minha mãe. Porque eu falei, mãe, se eu não tivesse falado, ele não tinha me mordido não, aí. Eu brinco, né, que assim, a natureza, ela entende o princípio da obediência. Então assim, eu desobedeci minha mãe, mas não deu 5 minutos, veio a consequência na hora. Se eu tivesse obedecido, eu não teria feito isso. Quantas coisas você já passou que se você tivesse ouvido um conselho ou obedecido uma direção, você não teria passado por aquela situação ruim? Se você puder, compartilhe aqui. Você já passou por alguma experiência que se você tivesse ouvido, se você tivesse obedecido, se você tivesse ouvido aquele conselho, você teria evitado problemas que te causaram muita dor de cabeça? Então aprenda isso de uma vez por todas. Obediência libera favor sobre nossas vidas. Aprenda a obedecer em todos os níveis. Hoje eu entendo isso com clareza e eu percebo que é o Senhor trazendo níveis maiores nas emoções. Eu saber separar as minhas vontades, os meus desejos, os meus pensamentos, os meus achismos, as minhas opiniões. Mas eu subjugo tudo isso em obediência. Eu percebo que não tem a ver com a razão humana. Não tem a ver com a melhor estratégia. Tem a ver com a unção que é liberada quando obedecemos. Você quer crescer? Você quer avançar? Aprenda a obedecer. E o contrário é a mesma coisa. Aprenda a desobedecer e certamente você não vai avançar em nada na sua vida. Amém? Que Deus possa colocar essa palavra dentro do seu coração, que você possa entender, não de uma maneira persuasiva da minha parte, mas do Espírito Santo que te convence. E antes de mais nada, por favor, se inscreva neste canal, curta este vídeo e compartilhe para mais pessoas que você se importa com elas, para que elas possam aprender e viver o melhor de Deus na vida delas. Amém? Deus abençoe e até os próximos vídeos.